Olá, queridos alunos, reiniciando os nossos estudos, compreendendo a doutrina espírita, especificamente o livro dos Espíritos. Hoje nós vamos dar continuidade ao assunto da perfeição moral, lá no capítulo 12, começando na questão 907. Lembrando a todos que essa parte desse livro trata da filosofia em si, trata daquilo que efetivamente a doutrina se debruça, de fazer com que o homem compreenda através da filosofia as razões de sua existência e o controle de sua vida através desses conhecimentos. E sempre, como de costume, deixamos a pergunta: paixões é um vício, segundo nos ensinam, necessário? Será que ela é importante em nossas vidas? Será que nós conseguimos frear as nossas paixões? Vamos ver? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sino para receber notificações de novas postagens e, se estiverem gostando dos vídeos, dá um like pra gente. O mundo espiritual nos adverte, lá na questão 907, 908 em diante, as paixões, longe de ser um mal, é um êmbolo que move o ser à realização das grandes obras. Então, paixão é um vício necessário? Em sendo um vício, mas mostrando que é necessário, então onde está o erro? Já que ele é o êmbolo que vai nos movimentar, que vai fazer com que você atinja objetivos. Porque sim, o homem sem paixão, o homem sem essa semente aceleradora da sua vontade, não realiza. Então ele precisa ter paixões. Mas onde está então o problema das paixões por ser considerado um vício e que deve ser combatido? Aonde reside isso? Na questão 907, os espíritos esclarecem a Kardec que a paixão não é má. A paixão ela está no excesso que se acresceu à vontade, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem. Então ela foi colocada no homem para impulsionar o homem no progresso. Mas acontece que são os excessos que dela advêm que dá essa aparência de mal. Complementando, eles nos falam: o abuso de que dela se faz passa a ser o gerador do mal. Então a paixão é má? Não, a paixão não é má. Ela é necessária? Sim, ela é necessária. Porém, o abuso dela é que efetivamente gera todo o mal, que faz com que o homem se desvie do bom caminho, que faz com que o homem cometa equívocos nos seus projetos. Mais ainda, na Gênesis, ele traz outro esclarecimento dizendo que, estudando-se todas as paixões e mesmo todos os vícios, vê-se que as raízes de umas e outros se acham no instinto de conservação. Então é lá que está enraizada as paixões, nessa questão da preservação dos indivíduos. Então é uma coisa natural que acontece sim. Agora, ela tem que ficar para sempre? Vamos descobrir. É claro que, como bem adverte na Gênesis, a paixão é um mecanismo que o Criador dotou o homem para que ele pudesse caminhar, para que ele pudesse progredir. Porque sim, tente imaginar você sem paixão. Você ficaria parado, estático. Você não teria desejos de ir com vontade, ir com empenho para atingir um objetivo. Então, é um mecanismo necessário. E como bem coloca, as suas raízes, tal qual o egoísmo que vendemos falar, estão assentadas na origem do homem, quando ele é lançado na crosta terrestre. Então, ela se faz necessária, sim, ela se faz presente na vida de todos nós. A questão é como trabalhar essas nossas paixões para que ela não nos destrua. Porque sim, uma paixão incontida, uma paixão mal organizada, ou sem direção, ou sem controle, ela acaba sendo um mecanismo destruidor do homem. Então, é o remédio, que a gente costuma falar, é o mesmo remédio, porém, em doses diferentes, torna-se veneno. Então, as paixões fora de controle, ou seja, sem um governo, causam sofrimento para o seu autor e, na maioria das vezes, aos companheiros de jornada. Então, quando eu me apaixono excessivamente, isso é muito comum assistir em alguns projetos sociais que você se envolve e aí você se apaixona por aquele projeto e você mergulha naquele projeto alucinadamente, sem qualquer controle. E o que acaba acontecendo? Você começa a sofrer. Você começa a criar sofrimento à sua volta. Porque sim, você voltou daquele projeto, é só você que domina aquilo. Então você está dominado pelas paixões em querer realizar. Porém, fora de controle, você vai afastar pessoas, você vai conflitar com pessoas, você vai arrumar muitas dificuldades ao longo do caminho,
porque você está excessivamente apaixonado dentro daquele projeto, onde você deveria ter a parcimônia de conduzir com calma, permitindo que os outros colaborem, permitindo que os outros adentrem nesse projeto, sem antes você se tornar o dono absoluto daquele projeto. Até porque a vida em sociedade, um dos motivos é para isso, é para que cada um dê a sua contribuição. Então, quando você se apossa desse projeto, você não permite que as outras pessoas contribuam para que ele seja mais produtivo, mais eficaz. Os espíritos falam para Kardec também a respeito dessa questão da paixão fora de controle. Eles dizem que as paixões são como um corcel, que só tem utilidade quando governado e que se torna perigoso desde que passe a governar. Uma forma poética de mostrar que ela é importante sim, mas ela tem que estar sob controle. Então, nós precisamos entender essa necessidade de termos paixões, mas precisa ter a mão firme daquele que vai controlá-lo. Então, eu diria que ele é exatamente o exemplo da carruagem. Então, a carruagem ela é conduzida pelos cavalos, pelos corcéis, mas é necessário as rédeas firmes daquele que vai conduzir essa carruagem. Então, é necessário que o indivíduo, o homem, esteja no controle dessas paixões para que possa levar a sua carruagem a um local seguro, para que a viagem seja segura. Quando esses corcéis passam a dominar a carruagem, o cocheiro perde o controle. E se perde o controle, ele não chega a um local feliz, ele não chega no final de sua jornada. Muito ao contrário, ele vai ter sérios tropeços, quando não, ele acaba se destruindo no caminhar da sua carruagem. Eu falei anteriormente que a paixão era importante sim, mas que ela precisava se perpetuar, e coloquei uma interrogação. E olha o que a Gênese nos fala a respeito disso. O exercício das paixões constitui uma necessidade para a conservação da espécie e dos indivíduos, materialmente falando. O problema é que quando o espírito alcança um certo grau de entendimento, ele tem que dominar essas paixões para deixar brotar o lado espiritual. E aí sim desenvolver esse lado espiritual. Então, no início somos matéria, basicamente, temos que sobreviver. Quando o espírito vai ganhando consciência, nós entendemos da sobrevivência do espírito sobre a matéria. E aí nós temos que deixar esse lado espiritual sobressair em relação à matéria. Exatamente. E olha que Voltaire nos fala, interessante a analogia que Voltaire vai nos falar sobre as paixões. É muito interessante a doutrina espírita, porque ela não se baseia somente num sentido, ela vai buscar dentro do cenário humano uma série de expoentes para nos esclarecer. Então ela vai trazer para você Voltaire, e Voltaire nos fala o seguinte: as paixões são como ventanias que sopram as velas dos navios. Legal, não é? É verdade. Fazendo-os navegar. Outras vezes podem fazê-los naufragar. Mas se não fosse elas, não haveriam viagens, nem aventuras, nem novas descobertas. Então, olha a importância nessa analogia que ele faz das paixões com o vento. Olha a importância das paixões. Porém, é preciso ter o quê? Controle delas. É preciso você compreender que é necessário um bom marinheiro para controlar essas velas, para que as paixões não destruam o navio, para que não leve a naufragar. Então, sempre ele vai te advertir, e observe que não só os homens que passaram pela humanidade, como o próprio mundo espiritual nos advertindo, a importância das paixões, mas sempre com o controle. Então, aquela ideia que a gente costuma brincar na síndrome de Gabriela, não é bom. Porque eu nasci assim, mas eu tenho o dever de corrigir esses equívocos. Eu tenho o dever de aprender a controlar minhas paixões. Eu não posso liberar as minhas paixões sem o autocontrole. Aliás, é uma coisa que a doutrina vai te mostrar, tem te mostrado na parte da filosofia, a necessidade do autoconhecimento. O que é esse autoconhecimento? É saber os nossos limites, é saber como controlar essas descargas de adrenalina que são produzidas pelo nosso ser, como controlar isso. É isso que a doutrina vai mostrar e vai te ensinar, vai te ajudar a compreender, vai te ensinar a trafegar no campo das paixões. Ela não vai dizer a você,
elimine as paixões. Não, ela entende que as paixões são necessárias. Ela entende que faz parte do progresso da matéria, faz parte da evolução da matéria. Ela entende que há de chegar um momento que esse espírito, como bem colocado aqui, ao atingir a sua perfeição moral, ao atingir o cume da sua evolução espiritual, essas paixões já não têm mais essa influência, não tem mais essa força. Por quê? Porque o espírito prevaleceu sobre a matéria. Observe que os espíritos superiores, quando deixam mensagem, elas não têm o cunho da paixão. Elas são tranquilas, elas são harmônicas, elas são conciliadoras, elas não são desafiadoras, porque esses sentimentos, digamos, esse vício que temos, faz parte da matéria e não do mundo espiritual. Então, precisamos entender a necessidade de estarmos sempre com o controle em nossas mãos, para que os ventos da paixão não rasguem as nossas velas e destruam a nossa nau tão necessária ao progresso. Nau, quando se fala aqui, fala no sentido figurado, é o nosso corpo físico, é a nossa matéria, e ela é necessária, assim como já vimos em diversos outros episódios, para o progresso desse espírito. Espírito sem o corpo não evolui. É necessário que o espírito venha intelectualizar a matéria para que ele possa continuar a sua jornada evolutiva. Então, na nota de Kardec, na questão 908, ele faz uma explanação, porque Kardec, após as explicações que os espíritos superiores lhe deram, ele sempre faz um arremate, dando o seu posicionamento, dando a sua percepção acerca daquilo que foi colocado para o mundo espiritual. Ele fala o seguinte: as paixões são alavancas que decuplicam as forças do homem e o auxiliam na execução dos desígnios da providência. Ou seja, ela acelera, ela alimenta, ela energiza essa vontade do homem para que ele possa cumprir, fazer com que os desígnios da providência sejam realizados. Se o homem, porém, em vez de as dirigir, deixa que elas o dirijam, cai o homem nos excessos e a própria força que, manejada pelas suas mãos, poderia produzir o bem, contra ele se volta e o esmaga. Então, ele reafirma que a falta de controle dessas paixões, a falta de comando dessas paixões, a falta do bom cocheiro para conduzir os corcéis, o leva à destruição. Todas as paixões têm seu princípio num sentimento ou numa necessidade natural. O princípio das paixões não é, assim, um mal, pois que assenta numa das condições providenciais da nossa existência. A paixão, propriamente dita, é a exageração de uma necessidade ou de um sentimento. Está no excesso e não na causa, e este excesso se torna um mal, quando tem como consequência um mal qualquer. Toda paixão que aproxima o homem da natureza animal afasta-o da natureza espiritual. Todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal denota a predominância do espírito sobre a matéria e o aproxima da perfeição. Então ele está te dizendo que é um ledo engano achar que você, enquanto encarnado, enquanto no educandário, você vai deixar de ter paixões. Não, claro que não. Ela faz parte da natureza humana, faz parte da matéria. O problema está em como controlar essas paixões, como ter esse autocontrole, como administrar essas paixões, como administrar essa explosão de energia que ocorre dentro do ser. Porque sim, essa explosão é necessária porque eu chamaria essa explosão de vontade. Então, o mecanismo que vai impulsionar este vento para bater as velas é a minha vontade, é o desejo de progredir. Lembre-se, o homem só chegou nos estágios de hoje porque ocorreram paixões. Sim, a paixão de querer saber o que havia do outro lado. Qual era o outro horizonte? Existiria vida naquele outro horizonte? Será que eu ia me aventurar e chegaria a tal local? Isso foi a vontade do homem em buscar essa resposta. E movido por esta vontade, movido pela força da paixão, ele saiu de sua caverna e se dirigiu rumo às novas descobertas, rumo ao progresso, nos trazendo até os dias de hoje. Então, como Kardec bem salienta, é necessário sim essa paixão na matéria. É necessário, sim, essa vontade de conquistar, esse desejo ardente de conquistar novos horizontes. O domínio das más inclinações encontra-se na vontade do homem em vencê-las
e, quando sincera, receberá o concurso dos amigos espirituais no auxílio para o êxito da missão. Ou seja, eu quero mudar, eu quero combater essas más inclinações, eu quero realizar a minha transformação, a minha reforma íntima. Então, quando esse querer meu, esse desejo meu, ele é sincero, ele é produto do coração bondoso do homem que deseja essa modificação, ele vai receber o concurso dos bons espíritos. Mas lembre-se, a iniciativa cabe a você. Os espíritos, eles não interferem em nossas vidas. Os espíritos, eles não modificam o curso de nossas histórias. Eles nos auxiliam, nos intuindo com bons pensamentos para que você possa efetivamente vencer esse exagero de paixões, diminuir, refrear essas paixões. Mas lembre-se, sempre necessária, mas contida, mas controlada. O caráter irresistível da má inclinação reside na falta de vontade ou no se comprazer com aquela situação. É a história que falamos. Falamos muito que precisamos mudar, que queremos mudar, mas não empreendemos os esforços necessários para fazer essa mudança. Ou seja, nos silenciar quando nosso ímpeto quer falar, frear os nossos pensamentos quando percebemos que ele não está indo por um bom caminho. Então, todos esses esforços que a princípio parecem ser não naturais, eles são importantes para que a gente mude o modo de pensar, o modo de agir, para que depois ela se torne natural. Quando o homem não trabalha essa paixão, quando ele se permite ser arrastado, ele tira do cenário a ferramenta mais importante que está nas mãos dele, a razão. O homem apaixonado pouco utiliza a razão. E quando eu não utilizo a razão, eu tenho uma grande possibilidade de causar ou ser vítima de um grande desastre. Por quê? Porque eu não levei para a mesa da razão. Então, até se costuma se falar, quando a paixão se manifesta, quando a paixão vai para o palco, a razão sai do palco. A razão deixa de se apresentar, porque sabe que aquela apresentação barulhenta, aquele cenário estrondoso que a paixão vai estabelecer, vai passar. Aquela explosão vai ser contida. E a plateia que batia a palma para aquela paixão também vai esvaziar o cenário. E a paixão ficará sozinha no cenário e terá que se recolher, se limitar, permitindo aí, sim, após ser contida, que a razão volte ao cenário. E a razão prudente, inteligente, irá controlar esse ambiente que até então era um ambiente de explosões. Então a paixão, ela é uma explosão? Sim. Mas ela pode ser contida e controlada? Sim. E quem é o contendor dessa explosão, dessa manifestação estrondosa? A razão. É ela que vai te trazer o equilíbrio necessário para o controle. Aliás, as rédeas da paixão é a razão. É por isso que é dito que o tolo reage e o sábio age. Exatamente. Por quê? O tolo, ele reage porque ele tem a explosão das paixões. O sábio age porque ele tem o controle dessa reação. E aí, com o controle dessa reação, através da razão, ele se torna sábio. De um modo geral, a razão é que deve ser o grande artífice a nos conduzir, e não a paixão. Lembre-se, necessária, mas não deve estar à frente de nossas decisões. Quem deve vir à frente de nossas decisões é a razão, sempre a razão. Coloque a razão como condutor de sua carruagem e você chegará a bom termo. Permita que as paixões tomem o lugar sem controle e você será necessariamente levado à destruição. Então, impingindo o ser a vontade sincera na luta para vencer as más inclinações, lhe é dada a ferramenta adequada, a abnegação, para o êxito procurado. Ou seja, nos é dado a ferramenta para que o homem atinja esse controle, para que o homem atinja essa vontade sincera no controle das más inclinações. Note, está em nossas mãos essa ideia, né? Eu nasci assim, eu sou assim, né? Síndrome de Gabriela, é um grande equívoco. É mostrar que você não quer mudar, você não deseja mudar. Não, mas eu sou grosseiro porque eu sou grosseiro. Olha, eu ajo assim porque eu sou assim, eu nasci assim. Não, você pode até ter nascido assim, com essa má inclinação, digamos, o seu caráter ter sido em outras vidas forjado dessa forma. Mas cabe a você, na atualidade, corrigir essa má inclinação.
cabe a você a reescrever o final dessa história. Porque está aí nas suas mãos esse controle, está aí nas suas mãos esse desejo, essa vontade de mudar. Então, quando nós impingimos essa força, essa vontade na transformação, na mudança das nossas más inclinações, é claro que nós teremos êxitos, né? E a ferramenta que nos é dada, como é bem colocado, é a abnegação. Precisamos ser abnegados. É claro, você vai me perguntar, é fácil? É claro que não é fácil. É doloroso? Sim, é doloroso. Toda transformação machuca, toda transformação dói. Nunca esqueça o exemplo que a gente costuma dar desde as primeiras aulas que falamos para vocês, do diamante. Ele sofre para chegar ao diamante, ele é lapidado, ele é cortado, ele é polido, ele é esquentado, ele sofre uma série de fissuras na pedra até atingir a perfeição. Então note que o diamante, para chegar à perfeição, precisa sofrer todas as agruras desse processo. E, exemplificando, colocando o homem nesse lugar, não somos nós esse diamante, com pedras brutas que precisam ser lapidadas, precisam ser machucadas até atingir a perfeição. Mas é preciso, lembre-se, a vontade sincera de buscarmos o controle ou o eliminar dessas más inclinações. Então a ideia, eu nasci assim, não funciona, porque as consequências de eu nascer assim serão colhidas. Porque sim, o homem que não se modifica, o homem que não controla, o homem que não busca eliminar as suas más inclinações, voltará ao educandário, sim, terá que responder pelas suas más inclinações. Esperamos que vocês tenham gostado, esperamos que os ventos da paixão continuem a levar as suas naus a horizontes muito longe rumo ao progresso, mas que tenhamos controle desses ventos, que saibamos, como bons marinheiros, controlar as velas de nossa nau para que ela chegue ao final para a qual fomos criados, tornarmos seres iluminados. Fique em paz, nos veremos no próximo encontro e que a paz do Mestre Jesus habite em nossos corações.